Emerson Pansieri, vamos falar do Cruzeirão, que vai ter esse compromisso legal do fim de semana com um grande público, com o Neymar vindo a Belo Horizonte. O Neymar que ontem fez 2 gols, grande atuação do Neymar na vitória do Santos, mas antes tem Copa do Brasil. Um abraço, boa tarde, sinal eletrônico vai marcar já. 11h45, bom dia, Pansi! Bom dia pra você também, Thiago, um abraço, seu nome, seu bairro, também pro Simões, pra Nath, todo mundo que acompanha aqui o nosso Rádio Esportes da Itatiaia. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Você vai dar aquela força pro Cruzeiro, vai acompanhar o Cruzeirão onde ele estiver. No fim de semana foi uma festa maravilhosa fora de casa, mas dentro de casa também o torcedor gosta de bater ponto e fazer também dar aquela força, né? Passar aquele incentivo também para o time dentro de campo. E por isso, Thiago, até emendando um assunto no outro, falei da presença do torcedor no Engenhão, que foi maravilhosa, no Newton Santos, mais de 2.000 torcedores que não pararam de cantar, mas para domingo, esse jogo que você dizia é clássico do futebol brasileiro, né? Mais um grande jogo no Brasileirão, envolvendo 2 camisas pesadas do Cruzeiro e do Santos. O Cruzeiro, então, com 47 mil já garantidos. Mais de 47 mil torcedores têm presença assegurada para esse duelo às 18h30 no Mineirão, no Gigante da Pampulha, partida que fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Vai ser o último jogo da primeira, vamos colocar assim, da primeira parte da competição. Em relação ao Cruzeiro, agora pensando na Copa do Brasil, né? Falando do Peixe no fim de semana, Campeonato Brasileiro, mas agora falar da Copa do Brasil na quinta-feira. Hoje, o time já treinando na Toca da Raposa e teve um trabalho em campo, todo mundo participou dessa atividade, é a boa notícia. E aí, Thiago, tem até uma matéria no nosso itatiaesporte.com.br do Lucas Barbosa em relação a algo que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro tem carta na manga para decisão fora de casa com o CRB pela Copa do Brasil e eu vou explicar, né? Quem quiser mais informações, tá no nosso site. É que o Cruzeiro vem de uma invencibilidade fora de casa de 8 jogos. Então, para esse duelo contra o CRB, que teve um empate sem gols na primeira partida, uma vitória simples leva o Cruzeiro às quartas de final da competição e mantém também essa invencibilidade fora de casa. E o Cruzeiro vai querer fazer isso para buscar, então, essa classificação com o Mister não perdendo ninguém por suspensão, por nenhum problema para esse confronto que o Cruzeiro treina na quarta-feira. Amanhã, né? Treina na parte da tarde e viaja à noite rumo a Maceió. Seu nome, seu bairro? Esse número que você trouxe do Cruzeiro como visitante, ele é importante, o número é frio, tá lá, é um fato, não há que se questionar. Mas o Cruzeiro, quando é visitante, como foi, por exemplo, diante do Botafogo numa Série A do Brasil, é muito diferente, imagino, do jogo que ele vai encontrar contra o CRB. Por que digo isso? Quando visitante na Série A do Brasileiro, os times atacam o Cruzeiro e aí ele encontra espaço e faz o que fez, como, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, como já fez em outras oportunidades jogando fora de casa. Mas Nath Fiuza e Alexandre Simões, não me parece ser o caso do que ele vai encontrar na quinta-feira. Já começa pela atmosfera, né? O gramado. Aliás, Leonardo Jardim reclamou do gramado do Mineirão. Preparem, Jardim, vai ver um Brasil raiz lá em Maceió, aquele gramado bem mais pesado. E a tendência do CRB, de novo, não se expor, né? Não tem por que o CRB se atirar ao ataque. Já conseguiu um bom resultado em Belo Horizonte. Passa por aí ou você tem uma opinião diferente, hein, Nath Fiuza? Bom dia! Bom dia, Thiago. Um abraço, viu? A você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia nesta terça-feira. Simões, também Emerson Pansieri. É bem diferente o ambiente que o Cruzeiro vai encontrar lá em Alagoas na próxima quinta-feira. Você fazia o comparativo com o jogo contra o Botafogo e nós até projetávamos no pré-jogo de que o Cruzeiro teria a capacidade de desempenhar melhor contra o Botafogo justamente pelo estilo do jogo, né? O tipo do adversário. O Cruzeiro teve os espaços para agredir o Botafogo, conseguiu fazer um gol
gol na pressão ali da saída de bola do outro time, depois conseguiu fazer um segundo gol no espaço que é dado para o contra-ataque. Obviamente o CRB, imagino que para o início do jogo vai ter uma postura e uma estratégia semelhante ao que foi no Mineirão, que é não tomar um gol muito rápido, que é se proteger o máximo possível, que é também deixar o Cruzeiro ainda mais ansioso, ainda mais nervoso, aproveitando da atmosfera do estádio. Acho que o melhor para o Cruzeiro, para tentar ter uma partida um pouco mais tranquila e, consequentemente, encaminhar a sua classificação, é fazer o gol o mais rápido possível. Ainda que o CRB comece com essa defesa mais trancada, ainda que o Cruzeiro tenha dificuldade de ter um atacante, por exemplo, driblador, que quebra linhas, enfim, é fazer um gol mais cedo para colocar no CRB a necessidade de se expor para que os espaços aí sim apareçam para o Cruzeiro jogar da forma como ele sabe jogar melhor, né? Porque acho que para o CRB, se ele for fazer um comparativo ali, ele sabe que se ele for para trocação com o Cruzeiro, as coisas complicam. Para ele, o melhor é tentar a definição nos pênaltis. Se o Cruzeiro abre o placar mais cedo no jogo, aí as coisas clareiam um pouco mais para o time do técnico Leonardo Jardim, né, Thiago? Eu imagino que passa muito por isso, viu, Nath Fiuza? Mas não acredito em jogo fácil, até que o Cruzeiro consiga furar o bloqueio do CRB. Consegue isso rapidamente, Simões? Muda a figura da partida, né? Não conseguindo isso, o CRB vai cozinhar o máximo que puder. Passa muito por paciência do Cruzeiro, já que o técnico Leonardo Jardim expôs que não tem um jogador para quebrar a linha, né? Para quebrar a retranca. Ele ainda citou Everton Ribeiro, Arrascaeta. Não tem esse perfil no elenco, segundo o Jardim. Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Nath, Pansieri, quem acompanha a gente. Eu tenho dúvida até de qual estratégia o Jardim vai usar lá em Maceió, no Rei Pelé. Claro que é um jogo muito importante, vale sequência na Copa do Brasil, mas por tudo que foi colocado, por você, pela Nath, questão de gramado, questão de clima de estádio, questão de característica de jogo, um CRB fechado, e o Cruzeiro aqui no Mineirão já teve muita dificuldade para furar esse bloqueio, eu tenho dúvida de qual estratégia ele vai usar. Até por uma questão muito simples. Eu acho que o combo Bahia e Bragantino, que foi num cenário idêntico ao que o Cruzeiro terá agora, deixou o Leonardo Jardim meio traumatizado, né, o Pansieri? Essa questão de 2 jogos em 3 dias, né? Ele ficou muito incomodado com aquela atuação do time lá em Bragança Paulista, e a partir dali passou a acontecer a rodagem do elenco, né? Ele não roda o time inteiro, ele não põe um time reserva para jogar. Quem gosta de fazer isso é outro português, o Abel do Palmeiras, né? Ele, inclusive, domingo colocou até o goleiro. Mas eu não sei se o Cruzeiro vai começar contra o CRB com essa força máxima, porque eu acho que assim, o time titular do Cruzeiro na cabeça do Jardim é o que começou contra o Botafogo domingo no Engenhão. Eu não tenho dúvida. Esse é o time até titular. Que cheguem reforços, sim, até que o Mateuzinho de repente melhore a sua parte física, sim, técnica, essa coisa, mas de toda forma aquele é o time. Eu tenho dúvida se ele vai começar com aquele time contra o CRB. Não só pelo jogo do Botafogo, e que ele utilizou praticamente o mesmo time o tempo inteiro, né, o Pansieri? As mudanças foram acontecer já. Foi a Nath que comentou, né, Nath? Sim. Foram já no finalzinho. A primeira mudança já foi o Marquinhos, né? Pra tentar ali um contragolpe, quando o Botafogo se expôs mais. E depois foi mais na frente, né? Lá no... Isso. Pro aí final, depois ele coloca o Lautaro, o Matheus Henrique, mas isso aí já depois dos 40, né? Coloca o Eduardo e o Matheus Henrique, ele, acho que já numa tentativa de dar uma cozinhada no jogo, ter um pouco mais a bola, né? Pra tirar o ímpeto ali do Botafogo. Mas dentro disso até, Simões, tem a questão não só da rodagem física, mas da própria estratégia do jogo, né? Exato. Será que Christian e Wanderson são de fato as melhores opções? Será que ele não vai precisar de um Cruzeiro até mais agressivo, mais veloz? Ele confia muito no Bolassi, no Eduardo, para bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, né? Ele usa os 2 jogadores nessa. Então, eu fico em dúvida se ele vai repetir o time que jogou contra o Botafogo, até pensando, claro, a Copa do Brasil é prioridade absoluta, né? Prioridade absoluta, mas até pensando no desafio que ele vai ter domingo dentro do Mineirão. Então, eu não sei bem qual que vai ser a estratégia do Jardim. Eu acho que existe a chance dele não repetir o 11 que começou contra o Botafogo diante do CRB, até pela característica do jogo, do gramado, pelo clima, pelo enfrentamento que ele vai ter. Eu também tenho essa impressão, viu, Simões, Nath, Thiago, que ele pode dar uma mexida no time, e até fico com uma fala dele na entrevista coletiva. Ele disse assim, Thiago, é importante fecharmos o turno com 40 pontos. Então, vencer em casa o Santos, não é lógico, ele não falou com soberba, nada disso. É muito mais uma questão estratégica de trabalho.
que era muito importante fechar o turno com os 40 pontos, sabendo da dificuldade que vai ser jogar contra o Santos, contra um adversário que tem o Neymar, que é um jogador diferente sim, independentemente de qualquer coisa, é diferente sim. Então, é uma estratégia também na linha que trouxe Nath e Simões do Cruzeiro ser propositivo, de ir pra cima, de querer resolver o jogo. Será que vai fazer alguma alteração? Eu acho que pode fazer, né? Ô Pansieri, qual a programação do Cruzeiro até o jogo contra o CRB nesta quinta-feira? E me conta as possibilidades, o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim, pra montar o Cruzeirão na Copa do Brasil. É o rei de Copas, Pansi. É o rei de Copas para esse duelo em Maceió, no Rei Pelé. Eu tava buscando informações, viu, Thiago? Você tocou num ponto interessante. O gramado do Rei Pelé, ele sempre, por característica, foi mais alto. Já fez vários jogos lá também aqui para nossa Itatiaia. Ele sempre teve por característica ser um pouco mais alto. Mas as informações que chegam, conversando com alguns colegas que trabalham lá em Maceió, que o gramado tá muito bom. Que ali em janeiro passou por uma reforma, uma empresa pegou a responsabilidade, deixou o gramado bem legal em relação a outras temporadas. Vai ser diferente do que o Cruzeiro está acostumado, mas do aspecto para a bola rolar e tudo mais, tá bem legal. Vamos ver na quinta-feira, quando a gente chegar lá no Rei Pelé para essa partida. Ô Thiago, o Cruzeiro então já finalizou o trabalho de hoje, jogadores almoçando, depois são liberados. Amanhã, o trabalho à tarde, seguido de viagem à noite. O Cruzeiro vai chegar bem tarde em Maceió. Essa é a informação. E aí os atletas ficam concentrados para a partida. É uma rotina que o Cruzeiro vem adotando nos últimos jogos, né? Já tem aí um tempo que o Cruzeiro viaja à noite na véspera das partidas e treina à tarde em casa, treina à tarde na Toca da Raposa. O Cruzeiro acha que isso é importante em termos de recuperação de atleta, fazer algum trabalho de fisioterapia, fazer um trabalho diferenciado com os jogadores. Também isso é importante, que às vezes não tem a estrutura em um hotel ou em outro CT que não seja a Toca da Raposa. Então essa é a programação do Cruzeiro para o duelo de quinta-feira. Agora, Thiago, sobre possibilidades, o que poderia fazer o Jardim? Ele pode, nessa linha, será que poupar o Wanderson do início do jogo e colocar o Marquinhos com um jogador mais foguetinho? Mais velocidade? Será que ele colocaria na linha do que trouxe os Timões o Eduardo, também numa composição aí na vaga de algum atleta nesse meio campo do Cruzeiro, pela questão da altura, pela questão da força? Enfim, são possibilidades. Eu não acredito em mexida na defesa. Eu poderia falar em alguma alteração nesse meio campo mais pra frente, e nos outros setores, Caio Jorge vivendo ótima fase, o Gabigol podendo entrar na equipe do Cruzeiro também. Vamos esperar. Tem um trabalho de amanhã que vai ser de definição, né, da equipe que vai a campo contra o time alagoano. E para eu fechar, uma informação interessante também e importante. O Cruzeiro solicitou a CBF e foi atendido para a desconvocação do Cauã Prates. Ele tinha sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, para amistosos contra a Costa Rica em Florianópolis. Aí o Cruzeiro mostrou a importância do atleta para o time principal, apesar de jovem como é o Cauã Prates, e foi atendido. E aí a CBF convocou o Vitor Hugo e o Felipe Moraes, além do atacante Pietro, para a seleção Sub-17. Também teve essa movimentação no Cruzeiro nos bastidores para que tenha esse atleta que hoje é uma realidade. É o substituto imediato do Kaique no time principal. Thiago. Ô Alexandre Simões, diante do cenário que se apresenta para o jogo contra o CRB, por ser mata-mata, pelo fato do Cruzeiro ter que buscar o resultado, já que não conseguiu fazê-lo em casa, você imagina algum tipo de mudança, nem que seja de postura do Cruzeiro, ou segue com aquele ímpeto, com a coisa de buscar, como tem sido o Cruzeiro fora de casa, tentar buscar o gol a todo custo, hein, Simões? Ô Thiago, com certeza o Cruzeiro vai tentar. Né? É aquela história, né? O Cruzeiro tem encontrado dificuldade quando pega esses adversários mais fechados, porque por mais que tenha acontecido a goleada contra o Juventude, né? E o 4-0, mas o primeiro gol custa sair, né? Já é no final do primeiro tempo, e aí depois o famoso abriu a porteira. Aí depois que abriu a porteira, principalmente pela postura do Juventude, que aí tentou ir buscar o empate, aí realmente facilitou muito a vida pro Cruzeiro. Um lado positivo pro Cruzeiro, viu, Thiago, é que cera pelo lado do CRB não vai ter. O árbitro é exatamente o senhor Flávio Rodrigues, que expulsou o Léo Jardim no Beira-Rio.
Então cera não vai ter, né? Ele não vai poder permitir cera de goleiro, de zagueiro, de ninguém lá no Rei Pelé, porque ele vem com um peso muito grande nas costas aí pela expulsão do goleiro do Vasco. Mas de toda forma, Thiago, assim, eu não acredito que o Cruzeiro vá mudar a maneira dele de jogar. Só que existem 2 cenários que são diferentes. O gramado, tá? O gramado, sem dúvida nenhuma, o gramado do Rei Pelé não é um gramado no nível do que o Cruzeiro está acostumado, tá? E a questão aí da postura do CRB associada ao apoio do torcedor. Porque uma coisa é o CRB vir ao Mineirão se defender com quase 40 mil cruzeirenses apoiando o Cruzeiro. Outra coisa é ele fazer isso dentro de casa com quase a totalidade do estádio apoiando ele, né? O time ganha um plus no que diz respeito aí a essa entrega. Mas, de toda forma, eu continuo acreditando no Cruzeiro favorito. Não é o favoritaço de antes de iniciar o confronto pelo empate do Mineirão, mas acredito que o Cruzeiro tem mais chance de vitória do que o CRB. Você ainda acha que não é o favoritaço, Nath? Eu acho que continua favorito. Eu só acho que o Cruzeiro perdeu a oportunidade de talvez ter um segundo jogo mais tranquilo, né? Até em meio a essa maratona de jogos, um calendário puxado, o Cruzeiro desperdiçou a chance de construir um bom placar dentro de casa pra gente estar falando, por exemplo, de um time talvez alternativo na quinta-feira, mas mais para controle de carga, poupar alguns atletas, mas tendo um bom placar já construído. Eu acho que o Cruzeiro vai precisar de muita inspiração na quinta-feira. A gente viu, em especial no segundo tempo no Mineirão, um Cruzeiro que foi dono do jogo, agrediu muito mais o CRB, esteve muito mais perto do primeiro gol, mas muito na base ali do abafa, da pressão, de muitos cruzamentos, né? Então acho que vai precisar ser um Cruzeiro mais criativo, acho que vai precisar contar muito com o Matheus Pereira ali, regindo esse time, encontrando os espaços, e eu acho que ele vai mudar o time. Eu não sei se ele vai com Christian e Wanderson. Eu não me surpreenderia se ele colocasse o Gabigol junto com o Matheus Pereira, talvez o Gabigol ali numa função de segundo atacante. Ô Nath, e o Cláudio Henrique tá até me lembrando aqui, mandando a mensagem, o Gabigol não entrou contra o Botafogo, né? Não participou entrou de nada do jogo. Não pode ser. Pode ser que esteja sendo poupado para exercer uma função contra o CRB. Eu até acho que comentei disso depois no pós-jogo com o Romano, porque ele optou até pelo Lautaro, né? Que já não aparecia há muito tempo. Não, tava quase descartado. E guardou ali o Gabigol. Pra mim, é uma clara ideia de que o Gabigol vai pro jogo de quinta-feira por essa necessidade de fazer gols, de agredir o adversário, enfim, de pressionar, de impor a qualidade do Cruzeiro. Ele tem feito ali, né, ora é Matheus Pereira, ora é Gabigol, mas não me surpreenderia se ambos jogassem. A questão do Marquinhos, você ganha em velocidade, em explosão, mas não sei se o Marquinhos terá necessariamente campo para poder correr, para fazer o que ele sabe. Então talvez ele mantenha ou o Christian ou o Wanderson ali em uma das laterais, mas das pontas, melhor dizendo, né, na dobradinha com os laterais, mas eu imagino um Cruzeiro mudado. E tem que ser o Cruzeiro da postura do Engenhão no último final de semana. O Cruzeiro jogou o primeiro tempo dentro do Engenhão como se ele fosse o mandante. Mas Copa do Brasil é prioridade ou não? Eu acho que é prioridade. Eu também acho que é o caminho mais próximo do Cruzeiro conquistar um título, não? A gente tá vendo aí Por mais que esteja na briga do brasileiro, né? Palmeiras se complicando, eu acho que o Cruzeiro tem que aproveitar a Copa do Brasil, ainda que olhe para o Brasileirão, né, com muita ganância, com muita vontade. O fato, inclusive, de estar só em 2 competições, né, Thiago, tem que fazer também a Copa do Brasil não ser tratada como uma mera possibilidade. Se passar, ok. Se não passar também, tanto faz. O Cruzeiro precisa passar contra o CRB. Até porque, vamos falar a verdade, acho que se o Atlético elimina o Flamengo, a partir das quartas, eu acho que ninguém é de ninguém. Qualquer um pode ser campeão. Eu acho que o nível do Flamengo é bem superior ao do Palmeiras. Sim. Eu acho que todos os times que podem passar as quartas aí, que são favoritos, passar Cruzeiro... Exceto se tiver talvez um CSA tirando o Vasco. Mas eu acho que assim, Atlético e Cruzeiro contra o Flamengo, eu acho que o favoritismo no Flamengo é considerável. Contra o Palmeiras, eu acho que os dois têm condição de fazer jogos de igual para igual. E você pode ter Flamengo e Palmeiras eliminados nas oitavas de final. Dos dois caírem. Clareia muito para todo mundo, né? Só para o Cruzeiro. O Emerson Pansieri, pra gente fechar o Cruzeiro, a agenda, né? Como é que fica até o fim de semana? Cruzeiro tendo compromisso na quinta e já voltando a campo no domingo, Pansieri. Exatamente. Aí o time já volta, né, pra esse compromisso contra o Santos. O time joga lá na quinta-feira.
retornando após esse duelo. O time tem um trabalho que vai ser feito na sexta, no sábado, e aí fecha a preparação pensando para esse jogo de domingo, essa partida contra o Peixe às 18h30, jogo no Mineirão, a última rodada do turno do Campeonato Brasileiro. Para não deixar de falar de mercado, né, Thiago? Muita gente falando em alguns nomes, algumas possibilidades. O Sarmiento, que muita gente falou, o Cruzeiro poderia retomar esse negócio. A informação que eu tenho é que tudo tá parado. Realmente houve ali um interesse do Cruzeiro pelo jogador, né? Tá no Brighton da Inglaterra, mas a situação não avançou, muito pelo jogador que não quis vir para a América do Sul, que não quis vir para o futebol brasileiro também. Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer em relação a esse jogador de frente, que é um desejo também do mister Leonardo Jardim.